Não, e uma amiga minha que mora numa cidadezinha aqui do interior, que chama Cidade V, e que tá o maior bafafá na cidade porque uma menina, uma jovem, chamava Teresa, se suicidou. E o pior de tudo não é isso. O pior é que essa menina, ela era meio que vidente, meio que as pessoas estavam falando que ela vinha fazendo uns milagres e do nada, pum, a menina se matou. Tá o maior bafafá na cidade, tá vindo gente de todo lugar pra entrevistar, pra saber o que aconteceu e assustem-se, os pais da menina são ateus, minha amiga contou isso pra mim. E além de tudo, a comunidade agora tá dizendo, por ironia do destino, que ela pode ser uma espécie de santa. Estão querendo transformar a menina em beata. Até a igreja tá se envolvendo nessa história do suicídio da Teresa. Se você quer saber um pouco mais dessa história, você precisa ler o livro Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Oi, galera! O livro Nossa Teresa, ele foi escrito pela autora pernambucana Micheline Verunski, que é escritora, historiadora e poeta brasileira de um grande reconhecimento nacional. Esse livro, inclusive, é o primeiro romance publicado pela autora depois de uma sequência de livros aí de poesias e poemas, e ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura de 2015 na categoria Melhor Romance. Então nós estamos diante de uma obra contemporânea que vale muito a pena ser lida e adquirida, tá? Essa versão, esse livro, foi publicado no ano de 2014 pela editora Patuá. Essa minha edição, inclusive, está autografada, porque eu tive o prazer de acompanhar uma palestra, uma fala da Micheline em 2017 na Universidade Federal de São Carlos. E eu queria comentar já de início alguns aspectos que a gente tem aqui que nos remetem a essa fofoquinha que eu contei para vocês. O primeiro ponto que a gente não pode negar é a presença dessas figuras, né, que mesclam aí alguma coisa entre o sacro e o profano, então imagens mais de santificações, outras imagens de demonizações, e no fundo a gente tem essa estampa bem viva e que parece esses azulejinhos, né, de casas antigas, que nos remetem também ao forte tom popular que a gente encontra nesse romance, nessa história da Teresa que tá aqui dentro do livro. O livro teve patrocínio cultural da Petrobras e ele está dividido em 26 capítulos que não são longos, são capítulos que vão nos deixando cada vez mais aguçados a continuar a leitura. Chamo a atenção de vocês para as primeiras páginas do livro, que são todas negras, onde estão as dedicatórias e a epígrafe, e já nos remetem um pouco a esse tema mórbido e fantasmagórico que a gente vai encontrar em Nossa Teresa. Tem alguns aspectos bem rápido que eu gostaria de mencionar para dar mais interesse para vocês nessa leitura, mas o primeiro deles é sobre o narrador, tá? Nós temos a onisciência de um narrador aqui, que é um velho, um contador, né? Um cara sarcástico, debochado e também muito interessado em trazer essa história para o seu leitor, mas ele acaba até criando umas intrigas, né? Entre narrador e leitor, porque a todo momento ele interage. Ele vai nos falando coisas como: e aí, leitor, você já tá irritado comigo? Você não tá querendo logo a história? Eu sei que eu tô te irritando. É um movimento que nos lembra muito os narradores de Machado de Assis, né? Intrusos que interagem, e além disso, ele manipula toda a história. É o narrador quem controla o que vai chegar para nós, o que não vai. Ele vai para outros episódios, para outras cenas. A narrativa, inclusive, não é linear, né? A gente tem o começo da narrativa com a cena em que os pais encontram a Teresa já caída no chão, ensanguentada após seu suicídio, mas depois ele recua passado, avança no futuro e vai fazendo, né, todo esse movimento temporal para a gente poder ir pensando as informações principais que a gente precisa. O mais legal da história também é que ela entrelaça outras narrativas para além da narrativa sobre a Teresa. Então nós temos histórias de causos populares ali daquele grotão, onde é a Cidade V, essa cidadezinha do interior. Nós temos histórias de lugares mais distantes, mas que também se relacionam pela temática. Todas as histórias trazem um pouco desse quê de tragicidade, né? De morbidez. Nós temos descrições mórbidas, nós temos a tensão entre vida e morte, entre o culto à morte, que também vai ser trabalhado, debatido aqui no livro. E aí aparecem também os personagens que vão se envolvendo na própria história da Teresa. Então nós conhecemos algumas histórias de pessoas que se envolveram nessa história. A repórter, os padres que vêm,
as pessoas da família, os ancestrais, a bisavó, que vai ter um papel importantíssimo, a história do pai, enfim, histórias se entrelaçam à história de Teresa. Também é importante falar que junto com toda essa temática da morbidez, da morte, do suicídio, a gente tem doses extremamente poéticas e reflexivas por parte do narrador. Obviamente que isso ia acontecer porque a Micheline é consagrada poeta e por isso ela traz para a prosa, para o romance, essa linguagem também que nos envolve com musicalidade, com metáfora. Outro ponto muito importante que eu gostaria de mencionar é o tensionamento da moral religiosa e principalmente da religião católica. Nós temos aqui colocado em xeque várias das crendices populares, das tradições, dos modos de lidar com a religião do ser humano. E aí entra também um debate muito interessante e reflexivo sobre os comportamentos humanos, sobre como existe o ser humano e de como ele se apega a determinadas religiões. Então, quando o narrador nos tensiona essas coisas e quando a Micheline nos coloca diante de críticas, né, de corrupções morais ou de fanatismos religiosos que levam aos extremos, ao mesmo tempo ele vai abordar a questão do suicídio, então, como algo a ser relativizado, a ser suavizado, ou melhor, a ser interpretado de uma outra maneira que não a religiosa. A gente tem aqui uma ironia muito grande que consiste em trabalhar esse suicídio como algo feito pela religiosidade, pela fé e pela devoção a Deus, quando na verdade sabemos que no mundo real é totalmente o oposto. E quando o narrador vem nos trazendo esse tema, né, com esse relaxamento ou com essa outra interpretação que vai puxando mais para o livre-arbítrio, né, para a questão da vida e da morte sendo colocada em xeque, é muito interessante porque faz nós mesmos, os próprios leitores, começarmos a refletir sobre toda essa realidade e os conceitos que foram colocados para nós. Um segundo ponto que eu gostaria de mencionar no romance é como ele aborda a mídia e a espetacularização midiática diante do acontecimento, do suicídio da Teresa, né? Que é essa jovem religiosa que de repente se suicida. Isso gerou o maior buchicho, como eu falei para vocês, e a mídia vai chegar com tudo, vão chegar repórteres, imprensa, né? Todo o local fazendo peregrinações, devoções, e aí entra também um pouco de demonstrar essa fé católica, né, com as tradições, as doutrinas, as devoções, os milagres sendo vistos em cada ação, em cada gesto. Isso é uma forma de criticar um movimento muito atual também, né, que é o movimento de espetacularizarmos coisas que são trágicas, na verdade, como eles fizeram, né, em trazer, em repercutir, em colocar em todos os jornais o suicídio de uma jovem numa cidadezinha do interior. E o último ponto que eu gostaria de frisar e que vocês vão gostar de encontrar na história é o mosaico de gêneros, de formas de texto. De repente o leitor é colocado com a narração, né, com o nosso velho narrador que nos traz essa história, nos apresenta a Teresa, mas também nós vamos nos deparar com cartas de suicidas, relatos, bilhetes, notícias de jornal, entrevistas dadas aos jornais, confissões, né, ligadas àquela confissão na Igreja Católica. Mergulhados nessa história, o leitor parece já ter entendido tudo, já ter tomado consciência da canonização da beata suicida, que é a Teresa. No entanto, o final é surpreendente, joga um plot twist na nossa cara, então vale muito a pena ler o livro até o final e acompanhar aguçado, né, com esse narrador que vai mexendo com a gente todo o desenrolar da história, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre Nossa Teresa, essa fofoca literária que vale muito a pena ser lida por todos.